O Banco Central trouxe uma nova rodada de estimativas do Boletim Focus, como toda segunda-feira. A projeção do IPCA desse ano caiu pela 13ª semana consecutiva. Só as estimativas da Selic ficaram iguais à da semana passada, Isso, patamar de 15%. E sobre as mudanças nas projeções, eu converso agora com o Alisson Correia, analista e cofundador da Dom Investimentos. Muito obrigado pela disponibilidade, Alisson. Prazer ter você aqui. Olá, Victor. Boa tarde para todos vocês. Alisson, Selic com a perspectiva de um fechamento menor. A inflação também. Não, perdão, Selic não. Inflação menor, nível de atividade menor. Por que só a Selic não cai? A gente acaba se confundindo mesmo. É bom fazer essa separação para que as pessoas entendam, né? Na verdade, porque fica muito confuso na cabeça da população, né, Victor? Pô, se realmente a Selic ela está muito alta, né? Por conta do dado da inflação, né, o principal indicador da inflação, que é o IPCA, por que nós temos uma queda, né, igual vocês estão colocando aí na manchete, né, de 13 semanas consecutivas que esse indicador aponta para baixo? Tudo bem que são realmente eh, doses homeopáticas, né? Realmente não é uma queda muito brusca, o que mostra, mas são quedas, o que mostra que realmente a taxa de juros, do jeito que ela está, algum efeito positivo na inflação está surgindo. Ainda bem, né? Então, assim, realmente a gente tem essa movimentação de queda, só que o que acontece? A gente ainda, mesmo com todas essas quedas do IPCA, estamos muito acima até do teto que o Banco Central coloca como estimativa para tentar seguir, né? Então, é por isso que os dirigentes do Banco Central não querem tomar nenhum tipo de medida antecipada e falar que já teremos cortes, que na próxima reunião terá corte, enfim, talvez para não vender uma falsa esperança, imagino eu, para a população, e por isso que a gente realmente continua trabalhando até o final do ano com uma Selic a 15% e continuar torcendo para que o IPCA continue caindo, para que no início do ano que vem a gente já consiga ver cortes. Sendo que isso é difícil quando chegam as festas, né, Victor? Pois é, Alisson? A gente tem visto tanto o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, quanto também o diretor de política monetária, Diogo Guilhem, sendo bastante enfáticos em relação a essa busca pelo centro da meta e tentando evitar qualquer tipo de interpretação alheia a essa busca incessante do Banco Central pela meta de 3%, nos seus guidances. E sobre isso, aí eu queria começar na verdade, tentar entender se a política monetária, a gente pode dizer que ela tem começado a dar resultado, exatamente com essa pressão, com esse distensionamento da alta dos preços, principalmente dos alimentos. Isso tem uma correlação direta com política monetária ou não? Ou são outros fatores que a gente pode considerar? Ah, com certeza, Victor, isso está muito interligado. É claro que quando a gente tem algum tipo de movimentação e o IPCA ele sobe muito rápido, os repasses que a gente tem, seja na gasolina, seja nos alimentos, seja nos vestuários, né, a gente sente essa alta muito mais rápida. Quando a gente começa a ver a queda do IPCA, tem muitas empresas, tem muitos setores que eles demoram um pouco para colocar exatamente esse desconto, vamos falar assim, não é, essa queda possível inflacionária, né? E isso se chama, que a gente usa um termo de período de defasagem positiva, que na verdade de positivo não tem nada. É onde alguns setores eles optam por manter os preços estáveis, mesmo a inflação caindo, para recuperar as perdas passadas. Olha que interessante, porque se a inflação ficou muito para cima, num passado não tão distante, eles acabaram também pagando, de certa forma, mais caro pelos seus insumos, que é uma cadeia, né? Um ciclo. Então, na hora que a inflação começa a cair, ele já poderia repassar também esse desconto, porque agora ele paga menos, mas lá atrás ele acabou pagando mais. Então, por um tempo, deixa eu manter mais flat esses meus preços. Então, por isso que na ponta final, às vezes demora muito, né, para a população conseguir sentir realmente no bolso. Mas o que você colocou é super válido. Realmente, sim, né, a gente está sentindo o efeito da política monetária já
E os dados estão mostrando isso. E, novamente, não é no ritmo que a gente gostaria, não é na velocidade que, às vezes, as pessoas precisam, muita gente precisando de dinheiro, rolar dívidas, enfim, isso impacta desde a camada mais pobre da população até os ultra megas bilionários do país, né? Todo mundo gira o seu dia a dia financeiro atrelado a algum tipo de dívida que é atrelada à nossa mãe Selic. Mãe Selic que está bastante elevada, é verdade, todo mundo com pressa, Exato. né, Alisson? Tá sendo cruel com os filhos. Exatamente, não, e exatamente por esse nível de crueldade da mamãe Selic, eu queria entender se essa punição aplicada pela Selic ao nível de atividade, hoje, ela, dado exatamente a composição, principalmente do IPCA, que a gente acompanhou uma pressão bastante significativa do preço de energia, pensando nessa correlação de uma pressão de algo que não é sensível à política monetária, a gente pode projetar, tentando fazer esse cenário, trazer esse cenário um pouco mais otimista, pelo menos para o início do ano que vem, algum tipo de mudança de tendência por parte do Copom? Sem sombra de dúvida, trazendo o cenário que a gente trabalha é exatamente esse que você acabou de comentar hoje. É bom cravar, né? 25/8/2025. Sim, a gente trabalha exatamente com esse cenário. Tem alguns analistas de mercado que já dizem que até em dezembro, na última reunião, poderia já ter um corte. Ok. Eu acredito mais que no início do ano que vem será melhor, já que eles se seguraram tanto, até por conta a gente vai chegando perto das férias, a gente vai ter muitas festas, e vem Natal, vem Réveillon, enfim, né? Tem muitas festividades, e isso acaba inflando alguns setores também. Então, talvez, já que se esperou até agora, seja mais prudente esperar até o início do ano. Bom, então, dito isso, quando você toca no ponto da energia, o que não pode surpreender são fatores climáticos. Então, a gente, porra, que venha a chuva, que a gente consiga manter os reservatórios, que a gente não tenha nenhum impacto, como você disse, que às vezes ele não é simplesmente atrelado, tem muitas coisas que não são atreladas, né, ao sistema, à política monetária, né? São fatores aleatórios que às vezes acabam impactando nos preços também, né? Como o petróleo, muitas vezes, como uma falta de chuva, como uma guerra, como tarifas, né, que são impostas, enfim. Então, fazendo de conta que até o final do ano teremos aí um cenário mais tranquilo, a gente pode imaginar aí a nossa mãe Selic aí de uma forma mais dócil aí, pelo menos no início do ano que vem. Alisson, pensando em 2026, né, a gente tem uma discussão ainda que vai acontecer, que é exatamente do âmbito fiscal em meio à corrida eleitoral. E aí eu quero entender exatamente a contaminação da política monetária pelas discussões eleitorais e, evidentemente, não só as discussões, mas também as medidas eleitoreiras. O que a gente pode esperar? Eu sei que o Boletim Focus projeta, né, o fechamento da Selic em 12,5% em 2026, mas esse dado, esse patamar, ele pode ser revisto para cima e pensando num cenário um pouco mais pessimista, a partir, por exemplo, de um descuidado mais generalizado com as contas públicas? Sim, isso pode acontecer. Ainda mais no ano de eleição, quando muitas medidas populistas podem ser tomadas. E o que seria uma medida populista? Por exemplo, colocar mais dinheiro na mão da população, né? Então, é simples assim. É simples, mas não é fácil. Quando você olha, né, pela ótica aí dos dirigentes do Banco Central, eles estão olhando o preço, né? Oferta, demanda, preço, se os preços estão destoando da capacidade monetária e o quanto que isso está desvalorizando, né, o nosso potencial de compra, né, em cima da nossa moeda. É basicamente isso que eles acabam acompanhando. E aí, quando você tem uma estimativa, você tem o cenário de hoje, como eu coloquei, está tudo perfeito. Entramos em 2026, legal. Se de repente a gente tiver um processo, né, novamente, de irrigação de dinheiro para a população, algumas medidas que podem impactar novamente a inflação, tivemos aí 13 semanas consecutivas de queda, enfim, que seja 10, 18, 20 semanas consecutivas de queda. Se isso começar a inverter, se essa curva começar a inverter, com certeza o Banco Central vai falar, bom, então a gente já pode até ter cortado, mas daqui para frente ou a gente vai continuar estável, porque a matemática, de certa forma, a fórmula para isso, ela é simples, né? Então, se isso vier a acontecer, com certeza, medidas de corte, pelo menos, não teremos mais. Putz, mas
pode ser que aumente? Cara, eu acho difícil a gente ter um cenário de um aumento de taxa de juros em 2026, para ser bem honesto, tá? Eu acho bem difícil. É impossível? Não, né? A gente não bota a mão no fogo por nada, ainda mais falando de mercado financeiro e muitas variáveis que podem acontecer. Mas acho muito difícil que em 2026 a gente feche com uma taxa de juros acima de 15. A estimativa de hoje do próprio relatório Focus é de 12,50. 2,5 pontos aí de corte, 2,5 pontos percentual, aí para o ano que vem. De certa forma, é conservador o que eles estão imaginando. Eu acredito muito nessa linha. E pensando no comportamento, né, e na tendência de política monetária nos Estados Unidos, em se confirmando, hoje a expectativa majoritária do mercado de um início do ciclo de cortes, daquele intervalo dos juros por lá, o que a gente pode esperar exatamente desse efeito Orloff com os Estados Unidos, Alisson? Na verdade, eles já estão num processo mais tranquilo, vamos colocar assim, né? E eles também, devido às proporções, mantiveram uma política mais rígida, né? O Jeremy Powell não cedeu em nenhum momento, nem quando era o Biden, nem agora com o Trump. Então, ele realmente tem uma política que agora eles começam a sentir o efeito. E agora ele até deixou claro no simpósio de Jackson Hole, ele deixou claro ali, né, de que eles poderiam agora, né, começar a mexer. Então, esse ponto para a gente acaba impactando muito na entrada de recursos aqui. Então, assim, e esses recursos que entram muito, quando eles cortam a taxa de juros, acabam não fazendo impacto direto na nossa inflação, porque na sua grande maioria não é um investimento em dólar que entra no país para consumo, porque aí sim impactaria de uma forma mais forte, mas é sim um fluxo de dinheiro que entra ou para fazer um cash and carry, para pegar distorções de taxa de juros ou para colocar em investimento de uma forma direta mesmo. Então, eu vejo dessa forma, tá? Então, eles cortando os juros por lá, não acredito que isso, porque isso de certa forma já é uma realidade que a gente também imagina que vai acontecer, e provavelmente já na próxima reunião, não acredito que isso vai distorcer a métrica que nós comentamos e desenhamos em relação à taxa de juros ano que vem. Em relação ao câmbio, que a partir exatamente dessa composição, em se confirmando esse cenário de corte do Fed, o patamar atual de câmbio ele já precificou essa alta, principalmente, né, com esse ajuste que a gente acompanhou na sexta-feira. A gente já atingiu esse balanço ou a partir da confirmação a gente pode ter um distensionamento maior do dólar em relação ao real? Eu acho que ainda não. Boa parte, sim. As instituições financeiras, quem trabalha em mesa, já monta sua posição de forma antecipada, né? Agora, eu acredito que ainda o dólar tem mais downside, aí ele tem mais possibilidade de quedas. Eu trabalho com a cabeça de um dólar um 5,20, que a gente conseguiria ver ele esse ano ainda. Claro que no final do ano, né, a gente sempre tem uma corridinha para o câmbio, porque, novamente, né, a gente tem que levar em conta sempre o final do ano, porque aí, né, você tem as férias, você tem as pessoas mandando seus investimentos para fora, as matrizes, né, pegando dinheiro das suas filiais que estão fora dos Estados Unidos ou de países aí que fazem remessas em dólar. Então, a gente sempre pode ter essa possibilidade dessa puxada no final do ano. Mas trabalhando ainda com eles, cortando taxa de juros, levando em consideração também a parte, a gente nem colocou aqui a partir da possibilidade de eleições, quem vai vir como candidato, enfim. A semana passada, somente de ter o ruído, a possibilidade de um Tarcísio sendo abraçado aí pelo Centrão, já animou bastante o mercado de câmbio. Então, se esse cenário se confirma, eu ainda acredito que o dólar tem espaço mais para cair, seja pela parte eleitoral ou seja apenas olhando o foco em taxa de juros e premissas monetárias norte-americanas. Conversei aqui com Alisson Correia, analista e cofundador da Adom Investimentos. Agradeço muito, Alisson, por esse papo aqui no CNN Money. Muito obrigado, Victor. Uma ótima semana para vocês. Para você também.